pessoal, eu sou Luana Oliveira, estou aqui novamente para conversar com vocês a respeito da temática da Libras, a língua brasileira de sinais. Relembrando que este curso é um curso híbrido, voltado para os AVEs, auxiliares da vida escolar, e também para os profissionais do AEE. Com relação à política da Libras, nós vimos na aula passada que desde 2002 a língua brasileira de sinais ela é reconhecida por lei aqui no Brasil. Ela é uma língua, de fato, com sua estrutura e sua gramática diferente do português. E precisamos respeitar algumas particularidades desta língua para que nossa mensagem seja entendida. Diferente do português, que é uma língua oral auditiva, a língua brasileira de sinais é uma língua visual espacial. Utilizamos a nossa visão para entender a mensagem e as nossas mãos para sinalizar uma informação e sermos compreendidos. Com relação a isso, nós precisamos entender que existem 5 parâmetros básicos essenciais para que a nossa mensagem em língua de sinais seja entendida. Quais são esses 5 parâmetros? Configuração da mão, ponto de articulação, movimento, orientação e expressão facial e corporal. Então, como se dá, essas configurações de mão? Bom, a configuração de mão se refere às diversas formas que a nossa mão irá se apresentar na realização de um sinal. Então, para que essa informação seja entendida, precisamos conhecer a nossa mão, que é o nosso objeto de comunicação. Aqui nós temos polegar, indicador, dedo médio, anelar e dedo mínimo. Na frente temos a nossa palma, aqui atrás temos o dorso da nossa mão. É tanto que quando nós estamos pesquisando um sinal de forma escrita, eu tenho aqui comigo vários dicionários da Libras. Então, na descrição de um sinal, ele vai descrever de que forma esse sinal deve ser realizado. E para isso, ele utiliza, É com o dedo polegar, é com a palma da mão para frente, é com a palma da mão para trás. Isso se chama pares mínimos. E precisamos entender a respeito desses pares para que a gente possa tanto sinalizar de uma forma clara, como também entender a mensagem da mesma maneira. Existem muitas tabelas de configurações de mãos. Não existe assim uma tabela fixa mostrando um tipo engessado de configurações de mão. Não. Existe uma tabela que vai ali detalhar as diversas maneiras que a nossa mão ela vai se apresentar. Então, só recapitulando, o que são configurações de mãos? São as diversas formas que a nossa mão ou as nossas mãos ela vai desempenhar, para a realização de um sinal. Por exemplo, quando falamos de alfabeto manual, nós utilizamos várias dessas configurações de mão. Porém, elas não são as únicas, Por exemplo, essa configuração de mão aqui, É uma das configurações de mão. Em uma das tabelas, ela assume o lugar, o número 1 na configuração de mão. Que se eu for soletrar uma palavra, vai se referir à letra A. A, G, essa também é uma outra configuração de mão. O, A. Eu sinalizei água. Então, só relembrando aí, a importância de nós entendermos o que são essas configurações de mão. Por exemplo, essa configuração de mão aqui, A gente, para facilitar, claro que as configurações de mão, elas estão na tabela enumeradas. Mas para facilitar o nosso dia a dia, a gente faz referência da forma que a gente pode para conseguir gravar. Por exemplo, essa é uma configuração de mão em S, porque no alfabeto manual, essa é a letra S. Porém, se eu colocar essa configuração de mão aqui, na frente da nossa testa, que é o local onde o sinal está sendo feito,
e fazer esse movimento aqui, vira o sinal de aprender. Se eu pegar essa mesma configuração de mão e colocar aqui na frente da minha boca, pode ser sábado, um dia da semana. Dependendo do contexto, vai se referir a laranja. Ou pode ser desodorante. Observou? Então, configurações de mão são isso. É a forma que a minha mão vai estar no espaço para que seja feito o meu sinal. Existem outros sinais que eu poderia falar com essa configuração de mão aqui? Inúmeros. Ouvir, amor, bicicleta, moto, mala. Então, são inúmeras as possibilidades, né? Que a nossa mão, ela vai estar disposta na realização de um sinal. Essa configuração de mão aqui em A pode ser, ó, saudade, pode ser arrependimento, pode ser aluno, tá vendo? Então, as configurações de mão, elas são importantíssimas, né? Para que a gente possa entender essa questão da temática da Libras e saber o básico, né? Isso aqui é o básico da língua brasileira de sinais, né? Se a gente for se aprofundar a respeito desse assunto, faríamos muito mais, falaríamos sobre muito mais coisas, muito mais detalhes mínimos com relação a esse mesmo assunto. Um outro exemplo, essa configuração de mão aqui. No alfabeto manual é a letra L. Então, se eu quiser soletrar o meu nome, ó, L-U-A-N-A. É o meu nome, Luana. Porém, se eu fizer aqui, ó, é o sinal de trabalho. Se eu fizer aqui, ó, ontem, ter, não ter, observou? Como a mesma configuração de mão, dependendo de como a forma da mão ela vai estar disposta, vai mudar completamente o sinal. Educação, ó, educação, queijo e muitos outros. Falando um pouco mais sobre os pares mínimos da Libras, né? Sobre as configurações de mão, lembra? A primeira configuração de mão se chama ponto de articulação. O que é isso? Bom, ponto de articulação é onde a nossa mão predominante, ela vai estar tocando ou não para a realização de um sinal, né? Basicamente, a nossa mão ela pode estar no espaço neutro ou pode estar tocando no nosso corpo. Por exemplo, ó, espaço neutro. Lembra que sinal é esse? Trabalho. Não tá tocando em nenhuma parte do nosso corpo. Mas e esse sinal aqui? T, já está tocando. Então, ponto de articulação, repetindo, é o lugar onde a nossa mão pode estar tocando ou não, né? Ela pode tocar em alguma parte do nosso corpo ou ela pode estar em um espaço neutro vertical, que a gente chama de espaço neutro, esse espaço aqui à frente do nosso corpo, onde estaremos realizando o sinal. Então, eu não preciso realizar os sinais muito abaixo da minha visão, ou da visão da pessoa que vai estar sinalizando, e nem muito acima, né? Tem que ser nesse espaço geográfico à frente, de forma visível, para que a pessoa possa entender. Exemplos de sinais realizados no espaço neutro. Computador. Observe que eu não toco nenhuma parte do meu corpo para realizar esse sinal. Estudar. Embora eu toque uma mão na outra, o sinal ele está sendo feito aqui no espaço geográfico. Brincar. As mãos não se tocam e novamente o sinal está sendo feito aqui nesse espaço geográfico. Querer. Observe, não toco, né? Configuração da mão em garra. Palma para cima, esse movimento de vai e vem à frente do meu corpo sem tocar em nenhuma parte. Não querer. Não querer. Trabalhar. Comunicação. Observe. Então, são sinais realizados no espaço
neutro. Agora, e os sinais realizados tocando alguma parte do nosso corpo? Por exemplo, meio-dia, ó. É como se aqui no nosso rosto estivesse um relógio. Eu toco aqui, ó, meio-dia e almoçar. 12, como se os ponteiros do relógio estivessem direcionados, né, alinhados. Quer dizer, o horário 12, o número 12 do relógio. Se eu faço esse sinal junto com esse movimento de comer, quer dizer, meio-dia. Ou um outro sinal que ele é feito tocando o nosso corpo. Lembrar. Configuração da mão em V. Tocando aqui, ó, do lado da minha testa. Lembrar. Fácil. Fácil. Esquecer. Esquecer. Inteligente. Observa? Todos esses sinais, eles estão sendo realizados tocando alguma parte do meu corpo, que nesse caso aqui é a minha testa, né? Agora, o próximo parâmetro da Libras, que é o movimento. Então, na realização de um sinal, ele vai precisar de um movimento para ser entendido. Se eu fizer esse sinal aqui, ó, é o sinal de rir. Observe que tem um movimento, esse movimento de vai e vem. Configuração da mão em L, palma para trás, né? E esse movimento de vai e vem. Qual é o ponto de articulação? À frente do meu rosto, próximo ao corpo. Esse é o sinal de rir. Mas se eu realizar o sinal assim, ó, a mensagem vai estar incompleta. Junto com o sinal, eu preciso utilizar a minha expressão facial, que faz parte dos pares mínimos que eu preciso realizar para que a minha mensagem seja entendida. Então, o sinal rir precisa vir acompanhado, ó, desse movimento. Chorar. Conhecer. Então, no caso de chorar, configuração da mão em D, tocando aqui na frente do meu rosto, movimento para baixo e a expressão facial. Como se a pessoa estivesse de fato chorando. Conhecer. Configuração da mão em 4. Esse dedo indicador tocando aqui o queixo, ó, 2 vezes. Conhecer. E existem muitos outros sinais que a gente pode lembrar que tem esse movimento. Por exemplo, flor, a configuração da mão em F. O movimento vai e vem, né? Esse movimento de vai e vem. Qual é o ponto de articulação? Tocando no nariz. É o sinal de flor. Carro, configuração da mão em S. Ponto de articulação na frente do corpo. Movimento vai e vem, tá vendo? Carro. Namorado ou namorada. Essa configuração de mão aqui, que na tabela ela tem um número específico, mas que no alfabeto manual não existe nenhuma letra associada a ela. Esse movimento aqui, ponto de articulação à frente do meu corpo. Namorado ou namorada. Televisão, configuração da mão em L. Esse movimento. Qual que é o ponto de articulação de televisão? Ponto neutro, espaço neutro, à frente do corpo. Observa a importância dos pares mínimos, né? Para que a gente possa entender que a língua de sinais, ela tem regras. Não é um conjunto de mímicas que a gente simplesmente fala de forma aleatória, não. Existem regras, existem pares mínimos e nós estamos conhecendo um pouco a respeito desses também. Existem sinais que não têm um movimento específico? Sim, existe. Por exemplo, o sinal de ajoelhar, ó. É parado. Ele vem assim, mas ele para. Ajoelhar. Em pé. Parado também. Sentar ou cadeira. Parado da mesma forma. Então, existe também sinais que não têm um movimento específico. Sobre a orientação,
ou a direcionalidade de um sinal, então o sinal ele pode ter diversas orientações. Por exemplo, o verbo ir. Qual a orientação dele? Para frente, para fora. O verbo vir, ó, vir. Subir, aqui como se fosse, é um classificador, né, corporal, ó, de alguém subindo, por exemplo, uma escada. Um outro exemplo de um sinal direcional, acender, acender luz, apagar luz. Observa como o movimento dele é para baixo, a mão, ó, ela é lançada para baixo. Acender e apagar. No acender ela vai para baixo, no apagar ela volta. Abrir. Qual é a direção dele? Para trás. Configuração da mão em B, as duas mãos, a minha mão dominante e a minha mão de apoio. O que são isso? Mão dominante é aquela mão que a gente utiliza no dia a dia, digamos, para pegar um celular, para escrever. É a nossa mão dominante, vai ser a nossa mão dominante na sinalização. E a nossa mão de apoio vai ser a mão que vai apoiar o sinal. Por exemplo, no sinal de fechar, as duas mãos estão aqui, ó, assumindo o mesmo papel. Porém, eu tenho a minha mão dominante e a minha mão de apoio. No meu caso, eu escrevo com a mão esquerda. Então, sempre a minha mão dominante vai ser essa aqui. Os sinais que eu vou realizar com uma mão só, eu vou usar a minha mão dominante, que é a esquerda. Por exemplo, o sinal de telefone, ó, eu utilizo essa mão. Agora, se eu for usar um sinal, o sinal de ajoelhar, ó, o sinal de ajoelhar, a minha mão dominante vai realizar o sinal, enquanto a outra vai apoiar. Ainda falando sobre os sinais direcionais, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, ó, responder é um sinal direcional. Eu te respondo. Agora, se eu quero que você me responda, eu vou trazer essa configuração da mão aqui, quem erre, para mim. Você me responde. Mesma coisa em respeitar. Eu te respeito, você me respeita. Ajudar. Eu te ajudo. Agora, se eu quero falar que você deve me ajudar, ó, eu vou direcionar essa mão para mim. Aconselhar também é um sinal direcional. Se eu quero que alguém me aconselhe, eu vou trazer a mão para mim. Me aconselhar. Mandar. Eu estou mandando. Agora, você me mandou. Observa? Perguntar. Também é um sinal direcional. Perguntar. Me perguntar. Esse sinal vai virar para mim. Avisar. Avisar. Agora, alguém me avisou, ó, eu vou direcionar a mão para mim. E a direção desse sinal vai identificar no discurso a quem vai estar se referindo a mensagem. Ainda falando sobre os pares mínimos, nós temos as nossas expressões faciais e corporais. Então, além dos outros parâmetros da Libras, relembrando, configuração de mão, ponto de articulação, direção, movimento, temos a nossa expressão facial e corporal, que também faz parte da nossa sinalização. Jamais eu posso dizer que alguém está triste, sendo que a minha expressão não vai acompanhar o sinal. Por exemplo, não combina. Então, esse é o sinal de triste. Configuração da mão Y, tocando aqui no queixo, o polegar tocando no queixo, movimento para baixo acompanhado da expressão. Triste, entende? A mesma coisa é o sinal de feliz. Configuração da mão em F, as duas mãos, tanto a mão dominante como a mão de apoio, movimento para baixo e a expressão facial. Se eu disser aqui, ó, eu, feliz, não combina. Não combina. Então, a minha expressão facial deve acompanhar o sinal, ó. Feliz, alegre, triste. Observa? O que muitas pessoas dizem que são
caretas, na verdade, são expressões faciais e corporais na língua de sinais e são importantíssimas. Por exemplo, raiva, medo, tristeza, surpresa, alegria. Olha a importância das nossas expressões faciais e corporais também. Vamos fazer uma prática aqui. Por exemplo, o sinal de difícil, né? Vamos destrinchar aqui os parâmetros apenas para a realização de um sinal. No sinal de difícil, temos 3 parâmetros importantíssimos, que é a configuração de mão, o ponto de articulação, que é onde o sinal vai estar sendo realizado, e o movimento. No sinal de difícil, qual que é a configuração de mão? Essa configuração aqui. Pode ser um D para alguns, mas ela na tabela numérica, na tabela das configurações de mão, ela tem um número específico. Ponto de articulação para realizar o sinal de difícil, ou seja, em que lugar esse sinal vai estar sendo realizado? Aqui embaixo, aqui do lado, tocando o corpo, onde que é? Então, ponto de articulação desse sinal vai ser aqui na frente do rosto. Em que lugar? Nas proximidades da testa. Pode ser tocando ou não o nosso corpo. Qual que é o movimento? É para o lado? É para cima? É para baixo? Movimento, ó, zigue-zague para o outro lado, né? Para o lado oposto da mão que você já está realizando. Porque se eu fizer assim para cá, não existe. Está incorreta. Então, ó, recapitulando, o sinal é difícil. Configuração de mão é a forma que a minha mão vai estar. Ponto de articulação aonde esse sinal vai estar sendo realizado. E o movimento que ele vai ter. Não posso esquecer da minha expressão facial, porque se uma coisa é difícil, eu não vou fazer. Eu vou dizer que ela é, ó, difícil, ela é difícil. Então, essas são as regras, pessoal, das nossas expressões faciais e corporais, das nossas configurações de mão, para que o sinal ele seja realmente entendido. Então, relembrando, né, a combinação dos 4 parâmetros principais da expressão facial, ela é importantíssima para a realização do sinal, porque combinar todos esses elementos é o que vai formar o sinal. Não basta você aprender o alfabeto manual e soletrar palavras. Você precisa aprender os sinais e organizar esses sinais no seu espaço geográfico, com a configuração de mão, movimento, ponto de articulação correto para que esse sinal seja entendido. Vamos ver aqui um outro exemplo? O exemplo de sábado. A configuração de mão vai ser, ó, C e S. C e S. Qual que é o movimento? Abrir e fechar. Qual que é o ponto de articulação? Na frente do rosto, próximo à boca. Então, cada sinal... existe todo um aparato na realização dele, né? Não são só gestos aleatórios. Por exemplo, o sinal de velho, configuração novamente em S, ponto de articulação frente do rosto, movimento tocando o queixo para baixo. Observa, né? Como a língua de sinais ela é rica. Então, pessoal, nessa aula nós vimos aqui a respeito das configurações de mão, né, dos pares mínimos da Libras e a importância de, ao realizarmos um sinal, sabermos exatamente como a nossa mão ela vai estar disposta na realização dele. E aprender a língua de sinais é aprender que existe algo muito rico, algo muito particular, né? Algo que realmente, para que a gente possa mergulhar nesse universo, a gente precisa entender. E não apenas olhar lá um intérprete sinalizando e achar que ele está fazendo sinais da cabeça dele ou fazendo caretas, não. Existe uma estrutura, uma gramática própria da língua de sinais que ele está seguindo. E para que a gente entenda de inclusão,
precisamos entender de Libras também, né? Pode ser que ao longo da sua trajetória enquanto profissional você vai se deparar com uma pessoa surda. Então, conhecer a respeito do universo surdo é essencial para contribuir para um mundo mais inclusivo, tá bom? Na próxima aula, nós iremos falar sobre uma outra temática relacionada a Libras e espero todos vocês. Tchau, tchau.